Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Aqui quem vos fala é a Terezinha, mais uma vez aqui no terceiro domingo falando com vocês. E hoje está aqui conosco o Antônio, né, um companheiro de todo o terceiro e às vezes do segundo também, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Teca. Bom dia, Cacá. Bom dia ao meu xará, o Marcos, também está aqui conosco, que será apresentado pela Terezinha. Bom dia, meu querido ouvinte da Rádio Londrina. Muito feliz por estar aqui novamente com vocês nas antevésperas desse domingo de Natal, ainda de véspera de Natal. Agradecer a vocês e rogar a Jesus as bênçãos de infinita paz para que possamos nós levar o nosso estudo até vocês com muita luz, com muita mensagem de amor, sempre acompanhados com o Cristo. Hoje está aqui com nós também o nosso companheiro Marcos, é um trabalhador também da Seara Espírita e trabalha também no Lar Infantil Marília Barbosa. E hoje ele veio dar um suporte aqui para nós, a nossa companheira Michela, que faz parte do terceiro domingo. Ela também está de férias, viajando, né? Foi lá fazer uma visita para a mãe. E o Marcos gentilmente aceitou o convite de vir aqui nos auxiliar nesse trabalho. Bom dia, Marcos. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Antônio. Obrigado aqui pelo convite. Espero fazer jus a essa oportunidade. E falar de Jesus é sempre muito importante, né? Isso nos acalma um pouco. Espero que essa energia entre no lar de cada um que esteja ouvindo da nossa cidade. E obrigado. Bom, como primeiro momento, né, do nosso programa, a gente vai ouvir então o programa do Momento Espírita, que tem como tema hoje Agir ou Reagir. Vez ou outra ela nos alcança. É a violência que existe nas almas e se exterioriza em palavras e ações grosseiras. Por vezes, a impressão que temos é que a grande maioria dos seres anda armada contra seu semelhante. São funcionários em estabelecimentos comerciais ou serviços públicos que parecem abarrotados de tarefas e, por isso mesmo, estressados. Basta que peçamos algo a mais e pronto. Lá vem uma resposta grosseira que soa como um desabafo. Às vezes, o que diz um funcionário não é verdadeiramente grosseiro, mas o tom de voz ou a inflexão que imprime aos seus vocábulos agride. São clientes que aguardam o atendimento nota 10 e reclamam por não ser como desejavam. Assim, em consultórios, é bastante comum ouvirmos reclamações acerca do atraso do profissional. O telefone tem se tornado uma arma violenta na boca de muitos. Através dele, as criaturas se permitem gritar, esbravejar e dizer palavras que normalmente, face a face, corariam de vergonha em utilizar. Pelas mídias sociais, a violência se mostra diariamente nos comentários amargos, críticas terríveis, como se todos tivéssemos sido eleitos juízes do comportamento alheio. Por tudo isso, é deveras importante que principiemos a nos exercitar para agir nas mais intrincadas situações, a fim de evitar cedermos à onda de agressividade e má educação que parece levar de roldão a quase todos. Usar expressões mágicas como por favor seria possível? Poderia me fazer a gentileza? Com licença? Funcionam muito bem. Contudo, nos prepararmos para desarmar quem agride é imprescindível, mesmo para evitar sermos envolvidos em situações constrangedoras.
Ante um funcionário que reclama do que lhe é solicitado, podemos demonstrar solidariedade com frases como: "Você deve estar tendo um dia difícil", ou "Este trabalho é desgastante, não é mesmo?". Perante o cliente aborrecido pela mercadoria não recebida no prazo estipulado ou pelo horário não respeitado, nos mostrarmos dispostos a ajudar, verificar as razões da demora e informar com paciência. Temos, de um modo geral, medo de pedir desculpas, pois acreditamos que isso significa estar assumindo um erro que nem sempre é nosso. Entretanto, desculpar-se significa tomar ciência da frustração do cliente e atender a sua reclamação. Em todo momento, buscar soluções é melhor do que perdermos tempo com discussões, e resolve os problemas antes que mais se agravem. Promover a paz nem sempre significa sentar-se à mesa internacional das negociações para decidir sobre a extinção de minas terrestres ou de armas nucleares. Mas com certeza quer dizer desarmar-se, amar-se e amar o próximo, propondo e dispondo-se à calma, à sensatez e ao entendimento. Um sábio, andando pelas terras do Oriente, cantou versos de paz, dizendo: "Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus". Isso nos estimula a sermos amáveis, gentis com o próximo e promovermos a paz. Porque ser pacífico é ser amigo da paz. Dessa forma, realizemos o imprescindível investimento em prol da nossa paz interior, que se estenderá ao nosso redor, beneficiando quem conosco conviva, trabalhe ou simplesmente cruze nossos caminhos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem da manhã do Momento Espírita, que veio com o tema Agir ou Reagir. E pensando nesse tema, a gente tem visto que na maioria das vezes o que mais acontece é o reagir e não o agir, né? Como a mensagem fala, muitas vezes no momento, às vezes de perturbação, quando a gente teria que agir naquela situação de uma forma mais tranquila, mais pacífica, na maioria das vezes a gente reage, né, de uma forma às vezes até brusca. E não permitindo muitas vezes, né, por deficiência nossa, em questão às vezes até de orgulho, né, do desculpa, né, do desculpar-se. Eu me recordo, enquanto estava passando a mensagem, eu estava me recordando que eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, quando havia algum contratempo, alguma coisa assim, ela dizia assim: "Eu não levo desaforo para casa". Infelizmente, né? Porque muitas vezes ela não leva o desaforo, mas leva coisas muito piores, às vezes, com ela. Aquele sentimento de mágoa, de revolta, que poderia ter sido resolvido ali se ela agisse, né, de uma forma diferente, não é, Marcos? Sim. Eu sempre vejo que a gente tem uma tendência a não se colocar no lugar do outro, né? A dificuldade que a pessoa está tendo naquele momento, ela pode ser a dificuldade que eu tenha em seguida, e respeitar sempre o próximo. E muitas vezes, como ele falou, no trabalho, as pessoas sempre, às vezes algumas pessoas reclamam daquela condição que ela está enfrentando, mas não vê tantos benefícios que ela pode estar trazendo para o próximo, né? E é sempre uma oportunidade que às vezes a gente desperdiça, né? Sim, é aquilo que ele fala aí na mensagem, né? Quando Jesus diz: "Bem-aventurados, mansos e pacíficos", né, Antônio? Isso.
nós analisando essa mensagem, ouvindo atentamente, nós lembramos dos estudos psicológicos, psicanalíticos que existiram desde o passado, analisando o comportamento humano. E nós vamos ver que nós vamos chegar à conclusão de que cada um tem uma forma de ser, né? Mas normalmente nós sempre reagimos ao invés de agirmos. É muito comum. E cada um diz assim: olha, eu tenho um jeito de ser, eu sou assim, eu não vou mudar. E na verdade nós podemos mudar. E nós temos um roteiro para nós. Aquele que se diz cristão, independente da sua religião, ele tem o Cristo como um roteiro de luz para essa mudança. Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso estudo e nós vamos observar isso. Nós vamos observar muito bem, claramente, o que é a mudança na vida da gente. E nós temos que lembrar de um fator muito importante. Nós temos que estar no controle das nossas ações. Então temos que agir e não apenas reagir. Naturalmente nós vamos reagir e devemos ter como disciplina para melhor reagirmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque quando nós estivermos agindo conforme estes ensinamentos, as nossas reações serão sempre mais pacíficas, as reações da não violência. E acharmos que violência é só apenas quando chegamos às vias de fato, agressões físicas, é um grande engano. A violência está nas palavras, está até nos pensamentos, porque está na vibração que nós estivermos naquele momento. E aí aquela frase quando o amigo diz assim: ah, você não está num bom dia hoje, o que aconteceu, né? Então não é as coisas que devem nos mudar, mas sim nós mudarmos as coisas, nós agirmos para que tudo mude conforme uma visão pacífica, uma visão de amor, como Jesus nos orienta sempre na sua vida. É bem isso mesmo, né, Marcos? Quer completar? Eu ouvindo o Antônio falar aqui, a língua fere mais do que a arma, né? Porque a gente se lançou aquela vibração no vento e ela envolve, e normalmente a gente tem que estar sempre atento para aquelas reações, né? De reagir. Você não vai reagir, você vai deixar por assim mesmo. E Jesus foi o grande exemplo para nós de humildade, de simplicidade. E quanto custa a gente entender isso, né? E é uma jornada, né? Precisamos agir, na verdade. Sim, sempre. Quantas vezes ele foi agredido, injustiçado, e ele nunca reagiu, Não. né? É o contrário. Eu estava me recordando aqui, né, vocês falando, eu me recordei, o Antônio deve saber bem essa passagem, eu não vou talvez me lembrar ela assim muito certo. Mas há uma passagem que conta que Chico, em certa ocasião, ele conversando com uma senhora, não sei, a senhora começou a agredir ele, né? E Emmanuel naquele momento, né, já inspirou o Chico, né, a que ele se mantivesse calmo e tranquilo. E a mulher falou, e depois ela saiu e Chico falou para ela: Deus abençoe minha filha, né? E aí a mulher seguiu assim tranquila, e aí Emmanuel fala assim: tá vendo, Chico, se você tivesse reagido ou revidado, né, o que não teria acontecido em relação, né, a essa situação que estava acontecendo. Então a gente vê que muitas vezes o ficar calado ou agir de forma diferente faz a diferença às vezes em determinadas situações, né, Antônio? E tem aquele outro caso que a senhora chega agredindo fisicamente o Chico, empurrando, e depois diz assim: eu quero que você me dê um passe agora. Aí ele olha para o Emmanuel e diz assim: mas Emmanuel, como que eu vou aplicar o passe? Aí o Emmanuel diz assim para ele: Chico, você tem razão, mas ela necessita desse passe, então ela tem a necessidade, vai lá e aplica o passe. É bem assim, você tem que olhar para o outro, e a sua ação para o outro deve ser sempre no bem, deve ser sempre uma ação de paz. Isso é muito importante. E isso é um trabalho que nós temos que fazer constantemente conosco.
É difícil? É muito difícil. Porque a mensagem lá, essa mensagem espírita, ela já começa dizendo da dificuldade que o mundo está diante das nossas reações violentas no dia a dia. Então é uma coisa que se tornou comum nós reagirmos com violência, desde o falar, desde o pensar. E você reage com brutalidade, esquecendo a doçura, esquecendo a brandura. Precisamos voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e modificarmos a nós mesmos. Isso é uma necessidade. É verdade. E aí a gente vê que aquele ditado que diz assim que a gente tem que jogar água na fogueira, ele tem um porquê, né? Porque se a coisa está muito acelerada, muito, você indo às vezes com uma mensagem, com uma voz mais tranquila, mais calma, você consegue amenizar às vezes aquele tormento daquele momento. Então que a gente possa, né, como a mensagem fala, que a gente possa tomar esses cuidados, né, e não reagir, porque geralmente a reação às vezes faz com que a situação se complique cada vez mais e muitas vezes a gente acaba complicando e agravando a situação também do nosso espírito, né? Então que a gente possa ter mais discernimento, ser manso e pacífico, como Jesus fala no seu evangelho, né? E deixar que as coisas vão com o tempo, elas vão se acertando, vão se colocando as coisas no lugar, porque tem aquela coisa que fala, tudo passa, né? E esses mal entendidos, às vezes, muitas vezes essas palavras malditas, né? Mal colocadas, né? Elas vão passar também e a gente vai conseguir vencer. Bom, agora nós vamos entrar então no estudo que nós estamos fazendo, né, todos os terceiros domingos, do livro Vida e Atos dos Apóstolos, né? E hoje a gente vai falar sobre a visão de Ananias, a visão de Saulo e o espírito da instrução. No terceiro domingo passado, a gente falou sobre a conversão de Saulo, né? O momento em que ele estava já nas portas de Damasco, e aí ele tem aquela visão de Jesus e ele cai então da montaria, né? E ele fala, Senhor, o que queres que eu faça, né? E aí a gente vai dar continuidade a isso e o Marcos vai ler então o texto para nós. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu, Senhor, eu tenho ouvido e muitos acerca desse homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome do Senhor perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto ele é necessário padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperasse a vista, e fiquei cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos umas como escamas, e recuperou a visão. Levantando-se, foi batizado, e depois de tomar alimento, ficou fortalecido. Um texto muito bonito, né, gente? Eu estava vendo aqui, que quando a gente estava preparando, estudando, a gente vê assim que Ananias, ele dentro assim, do Evangelho, ele não tem muita citação, ele é citado, me parece que só 2 vezes, né? E Lucas que faz essa citação de Ananias. E a gente vê assim que Jesus, ele movimenta, né, muitas pessoas para um objetivo.
né? Ananias, assim, de repente, a gente vê assim, não vê muito se falar dele, mas que ele também teve uma grande importância aqui dentro dessa conversão de Saulo, né? Quando Jesus utiliza-se dele, né, e também da mediunidade dele para fazer com que Saulo voltasse à visão e também que ele tivesse mais certeza do poder, né, de Jesus e de que era Jesus mesmo que fazia aquelas curas, aquilo tudo onde ele perseguia. Para a gente entender melhor, a gente só vai dar uma recapitulada e aí a gente vai entrar no texto mesmo. Quando Saulo persegue, que a gente já viu até nas lições passadas, quando a gente vê então, quando os cristãos são perseguidos, né, pelos romanos e principalmente por Saulo, e a gente vê que depois da morte de Estevão, ele que era noivo de Abigail, né, ele amava Abigail, era noivo, e ele não sabia, né, que Estevão, que na época antes era Gesiel, ele era o irmão de Abigail. E naquela situação do apedrejamento que nós já estudamos, a gente vê que Abigail, então, naquele momento, assim, ele fala, Saulo, ele é meu irmão. E fica-se uma situação bastante constrangedora ali, porque, gente, ele queria que Abigail fosse ver aquele apedrejamento como mostrando o poder dele, né? Aquele homem forte, poderoso, mas que cumpridor das leis, porque era isso que ele acreditava. Então a gente vê que depois que tudo isso se passa, ele fica meio que perdido, porque como é que ele pode, né? Abigail, irmã de um cristão, né? Ele que era um perseguidor do cristão. Então ficou uma situação muito difícil para ele. E ele então acaba como que rompendo essa não um noivado, mas ele acaba rompendo essa ligação com Abigail. Mas passado, né, algum tempo, ele começa então a repensar e a sentir mesmo a saudade da noiva e tudo, e ele procura por ela, e acho que parece que ela, não me lembro bem, mas parece que ela está em Jope, e ele vai até lá. Mas quando ele chega lá, Abigail já está doente. Mas a surpresa maior de Saulo é que Abigail havia sido convertida ao cristianismo. E ele fica então muito, muito bravo, e ele fala para as pessoas que estavam com a Abigail, como é que permitiram aquilo? Que a Abigail fosse convertida, né, fosse para o cristianismo. E as pessoas falam assim, Saulo, mas depois que você deixou a menina, ela ficou muito triste, deprimida. E esse velho que vinha aqui e falava sobre Jesus, ele trouxe novo ânimo. E como é que a gente podia tirar isso dela, né? Imagine, Saulo, no fundo ele entendeu, porque realmente ele deixou a menina assim de uma hora para outra, né? Sem mais nem ver ele. E aí ele pergunta, aí logo depois Abigail morre, e ele então pergunta, quem foi que fez essa conversão, fez dela uma cristã? E aí ele fica sabendo então que foi Ananias, o velho Ananias. E ele parte, então ele pega umas cartas então com os poderosos lá de Roma, e ele vai em busca de Ananias, porque ele fica sabendo através de uns jovens que ele torturou, e ele fica sabendo então que Ananias está em Damasco. E é por isso então que ele vai até Damasco, em perseguição a Ananias, que havia convertido Abigail ao cristianismo. E lá na porta de Damasco então acontece aquela situação. Ele vai então, fica numa estalagem, numa pousada lá, e aí é quando então Jesus fala para Ananias, né? E aí Ananias então fala, Senhor, eis-me aqui. Isso aqui é muito forte, viu, gente? E aí ele vai e fala, vai então até a rua direita, que lá tem um homem que e fala a situação, e você vai lá e cura. E ele fala, mas Senhor, mas aquele homem lá é um perseguidor dos cristãos, como é que eu vou até lá? E ele fala, mas vai, porque ele já te viu em visão, em sonho, ele já te viu, e ele sabe
Então você vai lá e cura ele, porque ele é meu vaso escolhido, é ele que vai. Por que Jesus fala meu vaso escolhido? Jesus conhece, ele conhece a todos nós, né? E ainda fala assim, por nome, né? E ele conhecendo a todos nós, ele sabia que aquele homem que estava ali, que era um perseguidor, ele estava equivocado, sim, na maneira com que ele estava conduzindo a situação. Mas ele era muito fiel àquilo que ele acreditava. Ele acreditava na lei de Moisés e ele praticava, e ele cumpria essa lei. Então Jesus sabia que lá naquele homem tinha um homem forte, um homem que podia também, e tanto que isso aconteceu, levar a mensagem de Jesus aos 4 cantos do mundo. E então é por isso que ele fala, ali está meu vaso escolhido, né, Antônio? Isso. Nesse capítulo em especial, nós vamos aprender a importância de um médium, né? Ananias é um médium de vidência, de audição, como o próprio Sr. Schutel nos explica no seu comentário. E essas coisas acontecem conosco, e a doutrina espírita, ela nos orienta como se dá essa comunicação entre o mundo visível e outro mundo invisível. O que é espiritismo, o que é animismo. Aqui nós temos uma informação importante, uma informação de animismo entre os dois que estão encarnados. Ananias e Paulo, que era Saulo, já havia se encontrado através de uma visão. O Ananias já tinha aparecido para ele, os dois estão encarnados e o Ananias nem sabia disso. Isso já acontecera e Jesus já sabia. Isso faz parte dessa vibração do Cristo, do que está no controle. Quando Jesus fala assim, quando a palavra diz assim, ordenou-lhe, Jesus ordenou, deu uma ordem. Então Jesus já está no controle com a sua vibração amorosa, ali envolvendo aqueles espíritos, para que eles se aproximem e continuem esse trabalho, porque daqui vai nascer o trabalho da divulgação dos evangelhos, porque as palavras eram transmitidas apenas pela oralidade e poucos sabiam da leitura, e a partir daqui vai nascer os evangelhos, a partir daqui vai começar esse trabalho expansivo de levar a palavra aos gentios, porque Paulo, que era Saulo, é o vaso escolhido, é aquele que vai receber a semente do evangelho, e vai fazer brotá-la e trazê-la até os dias de hoje. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Isso aqui é algo, é uma coisa assim que, se nós pararmos para pensar a importância desse homem, Paulo, o seu comportamento, a sua ação, porque ele era um homem determinado, ele tinha muito conhecimento, ele foi preparado para trabalhar ali com os judeus, um homem destemido. Então Jesus só vira a chave, porque ele sabia o que queria fazer, e ele não entendia o trabalho do Cristo, que era esse trabalho de amor, essa psicologia, essa pedagogia do Cristo. E aí Jesus, através de Ananias, leva a cura, restitui a ele a visão, e essa visão, entendamos de que essa é a visão do amor, junto com o conhecimento que ele já tinha da Torá, do Velho Testamento. E aí ele vai receber, ele já tinha conhecimento, ele vai ter o conhecimento, dos escritos de Mateus, dos escritos de Marcos, e aí ele vai levar isso adiante através de Lucas. Nós vamos ter um novo evangelho. É muita informação, é muita coisa. Ele vai levar isso aos gentios, como a gente vai saber, como nós vamos ter essa informação na própria Bíblia. E vai nascer esse livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, que é um norte para todos nós, de moralidade, onde nós encontramos ali um código de ética perfeito, que vai estar, inclusive,
sintetizado no Sermão da Montanha ali, quando Jesus traz no Sermão da Montanha a síntese de todos os seus ensinamentos. É muita informação para pouco tempo. É bem isso mesmo. É muita informação para pouco tempo. O Antônio, ele falou sobre animismo, né? Animismo, espiritismo, e animismo é uma palavra que a gente assim não ouve assim muito, né? A gente fala muito espiritismo, fala de outro, mas o animismo não. O que seria o animismo, Marcos? Então, a gente tem uma anotação aqui que o animismo é um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. Você vê só, né? É aquilo que o Marcos, é aquilo que o Antônio estava falando mesmo, né? Quer dizer, é de encarnado para encarnado. É como que como o Cabachuto, ele fala aqui, né? Comunicação entre vivos e comunicações entre vivos e mortos, né? O espiritismo, geralmente, a gente tem esse paralelo. Esse daí ele não precisa do médium, porque ele mesmo ele faz. Ananias era assim, você vê, Ananias, ele tinha uma mediunidade já bem evidente, né? Ele tinha dividência, tinha excelente médium, né? Caibar fala aqui que ele era um excelente médium. Sim. Então ele mesmo ele vai em sonho lá para Paulo, de uma certa forma ele já arruma o terreno dele lá para quando ele vai em pessoa depois para fazer a visão, né? Então nós vemos que o animismo é exatamente isso. A gente pode até pensar um caso, né? O caso de Antônio de Pádua, né? Que também a gente fala de bicorporiedade, né? Mas também é um caso de animismo, porque ele mesmo apareceu nos dois lugares, né? Sem a interferência de um outro médium, né? A gente pode pensar também nisso daí. Aqui, voltando ao texto do Momento Espírita, a gente pode utilizar essa passagem aqui no agir e reagir, lembrando de que Jesus se aproveita do algoz, aquele que buscava Ananias para prendê-lo. Olha só, prendê-lo. E Jesus manda Ananias ao encontro. O que nós pensamos? Como você vai ao encontro? Senhor, Ananias falou assim, mas Senhor, não é esse que tem o poder aqui de prender aqueles que falam no teu nome? E Jesus manda a ovelha ao encontro do lobo. Olha só que coisa fascinante. Olha a reação de Jesus para aquela violência do Saulo. Para quê? Para levá-lo ao entendimento do ensinamento da paz e do amor, que era a proposta do trabalho de Jesus. A proposta de paz, a proposta de amor, de que Paulo faltava conhecer. Exatamente. Olha aí o agir e o reagir. Isso aqui é para nós. Quantas vezes nós, no nosso cotidiano, nas nossas coisas, nós vamos agir assim? Se alguém quer nos agredir, nós já vamos nos preparar com as pedras para devolver a agressão. Olha, o ensinamento de Jesus aqui é totalmente avesso ao nosso comportamento hoje. Então, que cristãos somos nós que não seguimos os ensinamentos do Mestre? Reflitamos sobre isso. Sim, a gente reage de uma forma completamente diferente do que Ananias, né? Ananias agiu, nós vamos reagir, né? Não é, Marcos? Sim, e Ananias, ele ainda fica, como o Antônio falou, ele fica reticente, né? Falou, poxa, mas ele veio para nos capturar, né? Mas Jesus confia, vai lá e confia. E porque Paulo, né? Saulo, ele foi preparado, ele tinha o respeito no meio, tinha toda a condição, e Jesus fala, né? Saulo é o meu tesouro, né? É o meu jarro precioso, vaso precioso, né? E naquele momento que Ananias impõe as mãos, passando o Espírito Santo lá, energia para Saulo, e ele fica curado, que ele fala que cai aquelas
cascas, aquelas escamas que eu imagino que era toda aquelas que estava causando a cegueira para ele, né? Que é todo o nosso mau pensamento, nossas energias ruins que ficam todas acumuladas ali. E abriu ele para a visão, e ele foi o grande propagador do cristianismo, né? Exatamente isso. No livro Fonte Viva, lá na questão número 17, traz como título Cristo e Nós, que ele vem falar exatamente sobre isso, né, sobre Ananias, e a resposta dele, eis-me aqui, que é uma resposta que eu acho assim, bastante forte até, né, um chamamento mesmo, eis-me aqui, né? E aí a gente fica perguntando, nossa, mas será que essa situação, o convite de Jesus, gente, todos os dias para nós, mas nós respondemos, eis-me aqui, Senhor, para essa tarefa, para a sua tarefa, para levar o Evangelho, ou para fazer aquilo de tantos exemplos que ele deixou. Será que nós estamos prontos para dizer, eis-me aqui? Às vezes eu fico me questionando, e vendo isso daí eu fico me questionando. Eu acho que ainda a gente não chegou a esse ponto de falar assim, Senhor, olha, eis-me aqui, faça de mim, né, o que for preciso. Né, a gente é meio reticente, como diz Marco, em relação a isso. Nesse texto, Emmanuel ele diz assim, olha, os homens esperam por Jesus e Jesus igualmente espera pelos homens. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, ele convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. É aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, desde sempre ele nos convida, né, para a gente ser o seu instrumento, né, trabalhar por ele, né? Mas será que a gente vai responder, eis-me aqui? Aí ele continua dizendo, ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do seu erguimento e sublimação do mundo. Então, quando Jesus, que ele diz aqui, que ele se preocupa em acompanhar o recém-convertido, que no caso era o Saulo, por que ele faz isso? Porque realmente ele nos conhece, ele sabia de antemão que ali estava um trabalhador disposto, de mangas arregaçadas, para levar o seu evangelho aos 4 cantos do mundo, independente do sofrimento, porque nós sabemos, quem leu o livro Paulo e Estevão, sabe do tanto que Paulo sofreu. Ele foi apedrejado, açoitado, preso, mas ele não desistiu jamais. E ele fazia viagens longas levando o Evangelho de Jesus, formando igrejas. E quando isso não era possível, ele recorreu às cartas, né? Carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses. Para todo lado, ele nunca deixou de trabalhar. Então, Paulo, assim como Ananias, eles foram aqueles que realmente entenderam a mensagem e disseram assim, olha, eis-me aqui. E estava pronto para o trabalho, né, Antônio? Isso mesmo. E em trabalho, o senhor Schutter, no seu comentário nessa passagem, ele diz assim que Ananias, ele não foi simplesmente aquele que foi lá restituir a visão de Saulo, mas o trabalho de Ananias é muito grande, porque Saulo, sendo um homem de muita instrução e muito racional, teria que ter provas para poder convencê-lo a mudar, né? Ele era um homem muito inteligente, então
Ananias teve um trabalho específico de chegar lá, não só restituir a sua visão, mas de trazê-lo como para Saulo as provas exatas que ele precisava para se tornar convencido do trabalho do Cristo. E lá no final, nos finalmente, né, como diz o senhor Schutel, né, o clássico batizado, né, que não passava entre os discípulos de uma formalidade para relembrar a abolição da circuncisão e a substituição pela imersão do catecumeno na água, feita por João Batista. Isso aqui é muito importante, né? Porque antes se fazia a circuncisão e depois foi substituído por essa formalidade do batismo que já vem dos essênios. E o senhor Schutel traz isso aqui. Uma coisa importante para contextualizar aqui, a obra que nós estamos lendo, Atos e Vida dos Apóstolos, escrita pelo senhor Schutel, foi escrita em 32. Ela é anterior à obra Paulo e Estevão, né? Para a pessoa não confundir, achar que essa obra ela se mistura com outra. Não, ela é anterior. Então essas informações aqui é um trabalho de pesquisa muito bem feito pelo senhor Schutel nesse período, um homem muito capacitado e muito conhecimento, que trouxe essas informações para nós, para que nós agora pudéssemos interagir com vocês e mostrar novos caminhos a todos nós para agirmos melhor nas nossas atitudes no dia a dia. É verdade, Terezinha? Bem isso. Você quer completar alguma coisa? Sim, e eu até lembrei de uma frase porque nos falta muitas vezes confiança, né? E Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Bem isso mesmo. Então a tarefa não chega se você não está pronto. Então nos falta muitas vezes confiança, que não vai nos faltar recursos, né, espirituais, para que a gente, e que nessa jornada sempre, a gente estava comentando um pouco antes, que vão aparecendo aqueles anjos no nosso caminho, que nos ajudam. A gente não vai sozinho, mas vai sempre sendo amparado por Jesus, pelos bons espíritos, sempre pedindo isso. Bem isso mesmo, Marcos, bem lembrado. A gente vai parar agora, né? Teria assim um monte de coisa para ser completado nesse texto, mas ao longo desses capítulos seguintes vai ser sempre assim, a gente vai comentar alguma coisa do passado, do capítulo passado e do que a gente está estudando, porque eles estão tudo mais ou menos interligados. Nós vamos dar um tempinho, gente, porque como no começo o Antônio Marcos falou, nós estamos num domingo que antecede ao Natal, né? E nada mais justo do que a gente fazer também umas reflexões, né, acerca do Natal e de Jesus. Eu trouxe uma mensagenzinha que é de Meimei e que eu vou ler para vocês, depois nós vamos estar comentando. Fala: Natal do coração. Abençoadas sejam as mãos que em memória de Jesus espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a necessidade, a fome e a nudez. Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão amanhã, como a erva daninha que espreita a ausência do lavrador. Não retenhas, assim, a riqueza do coração que podes dar, tanto quanto o maior potentato da terra. Deixa que a manjedoura da tua alma se abra feliz ao soberano celeste, para que a luz te banhe a vida. Com ele, estenderás o coração onde estiveres, seja para trocar um pensamento compassivo com a palavra escura e áspera, ou para adubar uma semente de esperança onde a aflição mantém o deserto. Com ele, inflamaram de júbilo os olhos de algum menino triste e desamparado, e uma simples criança, arrebatada hoje ao vendaval, pode amanhã ser o consolo da multidão. Com ele, podes oferecer a bênção da tolerância aos que trabalham contigo
transformando o altar de teu coração em altar de Deus. Que tesouro terrestre pagará o gesto de compreensão no caminho empedrado, o sorriso luminoso da bondade no espinheiro da sombra e a oração do carinho e do entendimento no instante da morte? Natal, no mundo, é a epopeia do reconhecimento do Senhor. Natal, no espírito, é a comunhão com Ele próprio. Ainda que te encontres em plena solidão na manjedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com alguém o dom inefável de tua fé. Lembra-te de que ele, embrilhando na manjedoura, tinha consigo apenas o amor e a desfazer-se em humildade, e em agonizando na cruz possuía apenas o coração a desfazer-se em renúncia. Mas usando tão somente o coração e o amor, sem uma pedra onde repousar a cabeça, converteu-se no Salvador do mundo, e, embora coroado de espinhos, fez-se o Rei das Nações para sempre. Meimei. Olha que coisa mais linda. E é bem isso mesmo, gente. Quer dizer, o Natal, esse clima de bondade, esse clima de festa, esse clima de amor, de compreensão, de solidariedade, ela não pode acontecer só nessa época do Natal. Ela tem que ser sempre, como ele fala aqui, olha, os flagelos, eles voltarão amanhã, como a erva daninha. Então, nós temos que ser solidário o tempo integral, o tempo todo, com amor, com confiança, pensando sempre no próximo, não é, Antônio? Isso mesmo, Terezinha. Estávamos nós aqui ouvindo você falar essa mensagem linda da Meimei, que emociona-nos. E nós queremos lembrar você, querido ouvinte, que Natal não é apenas o capitalismo do Papai Noel, essa questão de dar o presente, seja ele caro, seja ele barato, mas nós lembrarmos, tentando sintetizar essa mensagem de Meimei, nós lembrarmos de Jesus, entrarmos em comunhão com Jesus e fazermos o Natal do coração, levarmos aquele que está mais necessitado uma palavra de conforto, às vezes necessitado de uma roupa, necessitado do alimento. Nós podemos aprender com Jesus a servir, assim como ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Então, Natal em comunhão com Jesus é nós aprendermos essas questões. E não só no Natal, mas aproveitemos esta onda de vibração. E vivendo mesmo junto ao capitalismo do Papai Noel, inserindo em nós o Natal do coração, aprender a servir com Jesus e estarmos em comunhão uns com os outros nas nossas reuniões familiares. Isso é de extrema importância para que comecemos um novo ano melhores do que estamos terminando. Marcos? Lembrei, Terezinha, Antônio, eu lembrei de uma breve historinha do Chico. Ele estava sozinho numa noite de Natal, que sempre, normalmente, também acontece isso, né? Pessoa que tem tantas pessoas em volta, em uma ocasião tão especial, acaba ficando meio que sozinho com os encarnados, né? E aí Emmanuel chega e fala para ele: Chico, pega algum alimento, alguma coisa e vai lá na casa daquela senhora que tem aquela filha especial e ceia com eles, estão passando necessidade, vai até lá. E Chico vai até lá. Quando ele vai se aproximando, a luz que saía, emanava daquela casa simples, singela ali, os espíritos, os bons espíritos estavam todos presentes ali, porque ali existia um espírito, a pureza, que realmente é o Natal, né? Então é meio um jargão, mas não é, Natal não é presente, é estar presente, os familiares, uma ligação para aquele ente querido, para aquela pessoa, é reflexão mesmo.
nos bons momentos que essa ocasião propicia e que ela consiga atingir os outros dias do nosso ano, né? Aproveita e já se despede, Marcos. Bom, meus caros ouvintes, obrigado aí, agradeço a Terezinha, o Marcos, o Antônio Marcos, meu xará, pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenha outras oportunidades, que todos tenham um Natal iluminado, muita luz com seus entes queridos, se não estiver presente, que fiquem em paz e que o ano novo venha renovando as nossas energias, sempre na confiança do nosso Senhor Jesus. Obrigado. Eu também lanço aqui o meu Feliz Natal a todos vocês, queridos ouvintes. Um bom domingo, muita paz com Jesus e em comunhão com Jesus. Muita paz. Um Feliz Natal a todos vocês, que Jesus os abençoe, os envolva, que seja um Natal realmente com muito Jesus no coração, né? Tomando sempre aquele cuidado de não partir para os exageros, né? Porque isso não faz bem, mas pensar sempre que o aniversariante é Jesus e que nós temos que estar voltados a Ele. A gente vai passar agora para reflexões espíritas com o Dr. José Antônio, que ele vai nos trazer a mensagem sobre educação moral. Bom dia. Olá, amigos. Nós estamos recomeçando mais uma gravação do Reflexão Espírita e gostaríamos de iniciar apenas corrigindo uma informação acho que da segunda exposição nossa, quando nós falamos do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós falamos, vamos nos reportar ao Velho Testamento quando deveríamos ter dito o Novo Testamento. Então fica aqui feita a correção. Hoje nós vamos abordar nos estudos, na reflexão de hoje, um tema muito importante. Importante porque talvez seja um dos maiores obstáculos da humanidade, as tendências de cada um, os hábitos de cada um, os atavismos, que é aquilo que a gente foi desenvolvendo durante vidas sucessivas e das quais nós temos dificuldade de nos corrigir. Muitos são defeitos até cruéis e que nós temos dificuldades deles nos libertar. Então nós separamos um tema para a nossa reflexão de hoje chamado Educação Moral. E no que nós vamos basear? Nós vamos basear numa propositura de Allan Kardec, numa colocação que ele faz no Livro dos Espíritos, quando ele faz um comentário sobre a lei do trabalho. Allan Kardec diz assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e que sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, diz Allan Kardec, porém à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute os hábitos, porquanto a educação, e aqui Allan Kardec dá a definição, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então olha que interessante, a gente vai medir o grau da evolução de uma pessoa pelo seu grau de educação. E qual que é o grau de educação? Depende dos hábitos daquela pessoa. Tudo que está desenvolvido, que são virtuosos, mostra que ele já evoluiu. Tudo que ainda não está evoluído nos hábitos da pessoa, mostra que ele ainda está ligado às áreas inferiores da evolução humana. Eles que eu digo, somos nós. Uma vez, um célebre orador ateniense foi convidado para falar sobre a educação. Ele pediu 3 meses. Se preparou. No dia aprazado, ele compareceu naquela assembleia, lotado, porque ele era uma pessoa muito conceituada, e deu um sinal para um seu serviçal, que soltou uma lebre no meio daquela tribuna. Assim que a lebre saiu correndo, ele mandou soltar um cachorro, um mastim. E esse cachorro foi diante de todos e estraçalhou aquela lebre. Foi chocante. Todos ficaram pasmos, não entenderam o que aquele célebre orador queria apresentar diante do tema da educação. Aí ele dá outro sinal, depois de tirar aqueles 2, solta novamente uma outra lebre, idêntica à primeira, em um outro cão, idêntico ao segundo. E ao contrário do que aconteceu a primeira vez,
O segundo cão procura a lebre para brincar. E os dois brincam, ficam fazendo ali como se já fossem conhecidos e amigos. E aí, então Licurgo, na tribuna, diz: a diferença entre esses cães é só uma. Um foi educado, o outro não foi. Os dois são da mesma espécie, nascidos da mesma ninhada, no mesmo dia. As lebres também. Qual que é a diferença de um cão para o outro? Um mantém seus instintos primitivos. O outro foi treinado a desenvolver hábitos de coabitação com a lebre. Essa é a definição da educação. O hábito desenvolvido dentro desse cão. Assim ele começa o seu discurso. E para nós, quando ouvimos Allan Kardec dizer a educação moral é o conjunto de hábitos adquiridos, então tem que nos levar a pensar: como é que eu vou me reeducar moralmente, para eu me transformar num ser melhor? Joana de Ângeles, nos seus livros, nas suas obras, tem um livro dela chamado Estudo Espírita, em que ela aborda essa afirmação de Allan Kardec, e nessa afirmação ela diz que se a educação é o conjunto de hábitos, educar-se é desfazer-se de hábitos nocivos e desenvolver hábitos positivos, hábitos moralmente superiores. Então essa é a arte da educação. Por isso que o Espiritismo vem apregoar que desde a tenra infância, assim que nós percebamos nas nossas crianças seus instintos egoístas, seus instintos de orgulho, seus instintos de ambição, já comecemos a transformar, a modificar esses instintos, a fim de que essas crianças se transformem em seres melhores no futuro. Jesus tem um encontro muito particular com um jovem rico, que é registrado no Evangelho de Mateus. Esse encontro de Jesus, ele mostra que aquele jovem rico é uma pessoa boa, que tem virtudes, é uma pessoa que respeita tudo que está nas leis religiosas dos judeus, e se aproxima de Jesus dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus brinca com ele: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é meu Pai que está nos céus. Mas não diz que não é mestre. É isso que é interessante. Ele aceita a proposição de mestre. E aí ele pergunta o que está escrito nas leis. O jovem responde, e daí ele diz: faça tudo isso, vá, venda tudo que você tem, porque ele era rico, e me siga, e você herdará a vida eterna. Diz o evangelista, que descreve essa cena, que o jovem abaixa o olhar e sai bastante constrangido, porque não encontrou em si forças morais para poder aceitar aquele convite naquela hora. Amélia Rodrigues, o espírito de uma educadora, ela, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela apresenta-nos esse caso desse jovem, dizendo que ele tinha um hábito, e o hábito dele era a corrida de cavalos através daquelas bigas. Então, quando eram 2 cavalos, eram as bigas. Quando eram 4 cavalos, eram as quadrigas. E ele tinha 4 corcéis de excelente preparo. Ele ganhava muitas corridas. E naquela noite ia ter uma corrida. Então, diz ela que quando ele está diante de Jesus, ele diz: eu te seguirei, mestre. Que ele não tinha dificuldade de se desfazer dos bens materiais, segundo ela. Mas ele tinha dificuldade de se desfazer dos hábitos. E à noite ele ia correr, e ele era o candidato ao prêmio, e ele era um príncipe judeu, e ele não queria abrir mão disso. E diz ela que Jesus disse para ele: mas você não pode estar lá nessa corrida hoje, convém que você me siga ainda agora. Ele diz: hoje eu não posso, amanhã estarei contigo. E segundo Amélia Rodrigues, Jesus teria dito a ele: amanhã será tarde. E de fato ela vem descrever a cena da corrida naquela noite, em que há um acidente e aquele jovem desencarna ali naquela pista onde os cavalos estavam competindo entre si através daquelas quadrigas. E diz que Jesus aparece ali para ele, recolhe-o, porque ele era um homem de bem, recolhe-o dizendo: falei que hoje você já deveria ter me seguido. E ali ele encerrou
aquela vida. Mas é interessante o raciocínio para a gente ver como difícil para nós é a mudança de hábito. Quantas vezes nós temos um compromisso ou somos convidados para um compromisso de nível de espiritualização, mas tem um jogo de futebol, mas tem uma novela, mas tem um almoço de família, e a gente tem muita dificuldade de se desfazer dos hábitos. Almoço a gente almoça todos os dias, de família várias vezes ao ano, né? Futebol tem todo final de semana e no meio de semana, novela tem todo dia, e a gente tem dificuldade de abrir mão de um hábito para ir assistir uma palestra de alguém que às vezes viaja mais de 1000 quilômetros para vir fazer aquela palestra. Eu me recordo que uma vez eu peguei uma estrada e fui fazer uma palestra, uma preleção dentro desses modos meus bastante simples, numa cidade do interior de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Viajei embaixo de uma tempestade. Quando eu cheguei lá, o centro estava vazio. Devia ter 12 pessoas, é um centro bem frequentado, devia ter 15, 18 pessoas. Aí quando o dirigente da casa fez a prece, falou assim: olha, eu gostaria de pedir desculpa ao orador, a chuva deve tê-los impedido. Aí eu peguei 3 horas de estrada embaixo de tempestade, e eles estavam a 2 quadras, a 10 quadras. Não é crítica, é o hábito. A gente não tem o hábito de fazer aquilo que espiritualiza. E segundo a doutrina espírita, nós devemos nos espiritualizar para evoluir, e oferece-nos os recursos, conhecimento, a oração e, acima de tudo, a prática da caridade. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.